A continuação do capítulo 3 de Daniel, vamos ver o anjo na fornalha e o hino cósmico. Enquanto a fornalha é superaquecida, o anjo do Senhor desce transformando o centro do fogo em um lugar de brisa matinal. Em resposta a este livramento miraculoso, os três jovens, Ananias, Azarias e Misael, entoam um vasto hino de louvor cósmico, conclamando toda a criação a bendizer o Senhor. Ao observar o milagre e a presença do quarto homem na fornalha, com a aparência de um filho dos deuses, Nabucodonosor é forçado a reconhecer e a bendizer o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago, proibindo que qualquer um ouse falar mal contra ele e exaltando os fiéis. Vamos à leitura. Daniel capítulo 3, dos versículos 46 ao 97. Enquanto isso, os homens do rei, que os haviam lá jogado, não cessavam de alimentar a fornalha com nafta, estopa, resina e lenha seca. Então as chamas, subindo a 49 côvados acima da fornalha, ultrapassaram a grade e queimaram os caldeus que se achavam perto. Mas o anjo do Senhor havia descido com Azarias e seus companheiros à fornalha e afastava o fogo. Fez do centro da fogueira como um lugar onde soprasse uma brisa matinal. O fogo nem mesmo os tocava, nem lhes fazia mal algum, nem lhes causava a menor dor. Então os três jovens elevaram suas vozes em uníssono para louvar, glorificar e bendizer a Deus dentro da fornalha neste cântico. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, dignos de louvor e de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no templo de vossa glória santa, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Sede bendito por penetrardes com o olhar os abismos e por estardes sentado sobre os querubins, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito sobre vosso régio trono, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no firmamento dos céus, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Obras do Senhor, bendizei todas o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Céus, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Águas e tudo que está sobre os céus, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Todos os poderes do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Sol e lua, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Estrelas dos céus, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Ó vós, todos os ventos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Fogo e calor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Frio e geada, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Frios e arages, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Gelos e neves, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Noites e dias, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Luz e trevas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Raios e nuvens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Que a terra bendiga o Senhor, e o louve e o exalte eternamente. Montes e colinas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Tudo que germina na terra, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Mares e rios, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Fontes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Monstros e animais que vivem nas águas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Pássaros todos do céu, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Animais e rebanhos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. E vós, homens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Que Israel bendiga o Senhor, e o louve e o exalte eternamente. Sacerdotes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Vós que estáis a serviço do templo, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Espíritos e alma dos justos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Santos e humildes de coração, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente.
Ananias, Azarias e Misael, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente, porque ele nos livrou da permanência nas trevas, salvou-nos da mão da morte, tirou-nos da fornalha ardente e arrancou-nos no meio das chamas. Glorificai o Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Homens piedosos, bendizei o Senhor, Deus dos deuses, louvai-o, glorificai-o, porque é eterna a sua misericórdia. Então Nabucodonosor, admirado, levantou-se precipitadamente, dizendo a seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que jogamos no fogo? Certamente, majestade, responderam. Pois bem, replicou o rei, eu vejo 4 homens soltos, que passeiam impunemente no meio do fogo. O quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Dito isso, Nabucodonosor, aproximando-se da porta da fornalha, exclamou: Sidraque, Misaque e Abdenago, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então Sidraque, Misaque e Abdenago saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, em grupos à volta, verificaram que o fogo não tinha tocado nos corpos desses homens, que nenhum cabelo de suas cabeças tinha sido queimado, que suas vestes não tinham sido estragadas e que eles não traziam nem indício do odor de fogo. Nabucodonosor tomou a palavra. Bendito seja, disse o Deus de Sidraque, de Misaque e de Abdenago. Ele enviou seu anjo para salvar seus servos, os quais, depositando nele toda a sua confiança e transgredindo as ordens do rei, preferiram expor suas vidas a se prostrar em adoração diante de um Deus que não era o seu. Em consequência, dou ordem que todo homem pertencente a qualquer povo, nação ou língua, que ousa falar mal, seja o que for, contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago, seja despedaçado e sua casa reduzida a um montão de imundícies, porque não há outro Deus capaz de realizar uma libertação assim. Depois, o rei ainda melhorou a situação de Sidraque, Misaque e Abdenago na província da Babilônia. Nesse trecho de 1 Pedro, ele vai exortar os cristãos a se prepararem espiritualmente e a serem sóbrios, focando toda a esperança na graça da volta de Cristo. Como filhos obedientes, eles devem abandonar os desejos da ignorância passada e buscar a santidade em todas as ações, conforme o mandamento de Deus: sede santos, porque eu sou santo. A motivação para essa vida santa é o custo do resgate, não bens perecíveis, mas o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado. Essa nova vida gerada pela palavra de Deus, semente incorruptível, deve manifestar-se no amor fraterno, sincero e ardente. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 24. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas, para praticardes um amor fraterno sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente do fundo do coração, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, essa palavra é que vos foi anunciado pelo Evangelho. No capítulo 2 de 1 Pedro, inicia com a exortação para abandonar as práticas que destroem a comunidade. Ele chama os cristãos a desejarem a palavra de Deus com a avidez de recém-nascidos.
O apóstolo revela que Jesus Cristo é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus. Ao se unirem a ele, os cristãos tornam-se pedras vivas, que compõem um edifício espiritual e um sacerdócio santo. Ele culmina com a gloriosa definição da igreja: raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, cujo propósito é publicar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação, se é que tendes saboreado quão suave é o Senhor. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, e quais outras pedras vivas, vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, lê-se na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem nela puser sua confiança não será confundido. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra, e realmente era tal o seu destino. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Vós que outrora não eres seu povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O resumo do Salmo 120, o salmista começa a jornada olhando para os montes, questionando a origem do auxílio. A resposta vem imediatamente: o meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. O Salmo é uma série de promessas inquebráveis que garantem a vigilância divina. O guarda de Israel não dormirá nem adormecerá. O Senhor é o guarda e o abrigo, que protege contra todos os perigos do sol à noite e que velará sobre tua alma. A promessa é eterna. Deus guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Salmo 120. Para os montes levanta os olhos. De onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Nesse trecho do capítulo 38 de Eclesiástico, o sábio Ben Sirá afirma a necessidade de honrar o morto, com lágrimas, rituais de sepultamento e cuidado com a sepultura. No entanto, ele estabelece limites para o luto. Deve ser amargo e sincero, mas moderado, feito segundo o merecimento do falecido, para evitar críticas e principalmente para proteger a si mesmo. Ele adverte que a tristeza excessiva apressa a morte e tira o vigor. O sábio exorta o vivo a afastar a tristeza, lembrar-se do seu próprio fim e aceitar a morte como a sentença universal. Ontem para mim, hoje para ti. Eclesiástico capítulo 38, dos versículos 16 ao 23. Meu filho, derrama lágrimas sobre o morto e chora como um homem que sofreu cruelmente. Sepulta o seu corpo segundo o costume e não descuide de sua sepultura. Choro amargamente durante um dia, por causa da opinião pública, e depois consola-te de tua tristeza. Toma luto segundo o merecimento da pessoa, um dia ou dois, para evitar as más palavras, pois a tristeza apressa a morte, tira o vigor, e o desgosto do coração faz inclinar a cabeça. A tristeza permanece quando o corpo é levado, e a vida do pobre é o espelho de seu coração. Não entregues teu coração à tristeza, mas afasta e lembra-te do teu fim.
Não te esqueças dele, porque não há retorno. De nada lhe servirá e só causará dano a ti mesmo. Lembra-te da sentença que me foi dada. A tua será igual, ontem para mim, hoje para ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.